Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Na palavra do Senhor, em Lucas capítulo 12, versículo 22 ao versículo 31, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus disse aos seus discípulos: não se preocupem com a comida que vocês precisam para comer e com a roupa que vocês precisam para vestir, pois a vida é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que as vestes. E quando Jesus disse isso, ele estava querendo dizer que a vida eterna é mais importante do que a vida aqui na terra. E as vestes espirituais, o templo do Espírito Santo, é mais importante do que as vestes físicas, do que a aparência física. E Jesus continua dizendo: vejam os corvos, que não plantam nem colhem, não têm despesas e nem depósitos, mas o Senhor os alimenta. E ainda Jesus faz a comparação da natureza, das plantações, que Jesus disse, dizendo com as minhas palavras: vejam como as plantas produzem, como elas crescem bonitas, e elas não trabalham por si mesmas para crescer e produzir, mas o Senhor é quem cuida delas. E a palavra do Senhor continua dizendo: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Isso a palavra do Senhor está querendo nos dizer, que nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, porque antes mesmo de nascermos, o Senhor já tinha pensado em nós, o Senhor Ele já sabia tudo o que iríamos precisar, o Senhor já sabia tudo aquilo que nós precisaríamos para sobreviver aqui na terra. E Ele já tinha preparado todas as coisas antes mesmo de nascermos. Tudo o que hoje nós temos, o Senhor já estava preparando, tudo já existia no plano de Deus. E pensando nessa palavra, muitas pessoas pensam: então eu não posso orar por uma cura, não posso orar por uma vida financeira, não posso orar por bens familiares, não posso orar por bens materiais, não posso orar por uma porta de emprego, não posso orar por um familiar. Claro que podemos orar por aquilo que nós desejamos e por aquilo que nós precisamos, mesmo que seja terreno, pois a própria palavra do Senhor nos diz que tudo aquilo que pedirmos no nome do Senhor e sem duvidar, Ele nos dará, estando de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E a palavra do Senhor também nos diz lá no livro de Tiago que nós não temos porque nós não sabemos pedir. Isso é, que nós colocamos em primeiro lugar a nossa própria vontade do que a vontade de Deus. Nós colocamos os desejos do nosso coração acima dos desejos do coração de Deus para as nossas vidas. E o Senhor, ao dizer para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, isso Ele quer dizer que nós podemos pedir, mas também precisamos descansar no Senhor e confiar que no tempo dele, o mais Ele fará. Então creia e não duvide, porque o mais o Senhor fará. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos e imaginamos. Se crermos no Senhor, Ele pode fazer muito além daquilo que nós pedimos. Ele pode, se de acordo com a vontade dele, fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Mas é necessário crer, é necessário esperar no Senhor. E o tempo de espera muitas vezes nos cansam e mexem até com o nosso espiritual, nos abalam e corremos até o risco de enfraquecer na fé. Mas a palavra do Senhor nos diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças.
Então vamos guardar essa palavra em nosso coração e esperar no Senhor, esperar o mais de Deus, esperar o sobrenatural de Deus, esperar o cuidado de Deus, colocar acima da nossa vontade, a vontade dele, pois o próprio Jesus é o exemplo. Que Jesus ele não queria ir para a cruz, não queria passar por aquele sofrimento. E tanto que ele disse para o Senhor: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade e não a minha. Amém? Que nós possamos guardar essa palavra em nosso coração e peço a você que compartilhe esse vídeo para que essa mensagem chegue ao alcance de mais vidas que necessitam dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém?